Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Fontes Paraense e esse é mais um vídeo sobre o novo CPC. Eu queria nesse vídeo, na verdade, trabalhar com uma desmistificação para mim bastante necessária. Algo que me ocorreu recentemente, para ser mais exato hoje. Uma das coisas que mais me empolgou no novo CPC, e certamente é motivo de grande fascinação, foi objeto de grande discussão, debate, um lobby enorme da AMB, diz respeito à motivação das decisões judiciais. E vejam bem, qual é a grande novidade disso? O artigo 93 da Constituição Federal já trazia a informação, a determinação de que a sentença e as decisões judiciais em geral deveriam ser motivadas. O que nunca existiu foi uma sistematização ou uma regulamentação indicando em que consistiria essa fundamentação. O que seria considerado para todos os fins uma sentença motivada? Pois bem, com o novo CPC, o artigo 489 veio do seu parágrafo 1º, trouxe algo de simbolismo ímpar. Mas aí está o problema. Na prática, pelo que eu pude perceber, o artigo 489, parágrafo 1º, terá papel apenas simbólico. Dureza, verdade. Não é legal o que eu vou dizer aqui, porém, se pararmos para analisar, o que todos estão fechando os olhos é para o fato de que, na prática, não há no novo CPC qualquer consequência ou qualquer imposição ou qualquer mudança de fato. Calma, não sou um pessimista, né? Eu acredito que, ou quero acreditar, não sei se estou sendo ingênuo, como muitas vezes costumam me chamar, mas eu quero acreditar que, graças à instituição neste ponto, né, na lei, os juízes passem a julgar de acordo com e passem a dar decisões fundamentadas de acordo com os critérios de fundamentação, né, ou motivação do 489, parágrafo 1º. Ou seja, não incorrerão mais nos erros previstos nele, no artigo 489, parágrafo 1º. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Acredito de fato nisso, porque os próprios juízes estão, sim, se arvorando, né, preocupados, não é? Fizeram lobby, não todos os juízes, desculpe, a AMB fez lobby contra esse artigo, fez lobby pelo veto desse artigo, e os juízes, inclusive os responsáveis, que já faziam decisões motivadas, né, não mais das vezes, acabam se preocupando atualmente como vão dar conta, né, dessas fundamentações. Até porque é necessário abrir aqui um parêntese para um detalhe fundamental. A quantidade de processos, né, que recai sobre cada juiz no país hoje, e eu não estou falando das varas comuns. Se nós pegarmos também as varas de Justiça Federal, que normalmente são muito mais vazias do que as da Justiça do Trabalho, do que os juizados especiais, seja em esfera federal, estadual, ou as varas, né, das mais diversas competências, a quantidade de processo é colossal, é imensa. E é claro, não vamos nos iludir, por mais responsável que o juiz seja, por mais que ele tenha assessores, não podemos esperar que todas as suas decisões
sejam devidamente fundamentadas e nenhuma incorra na pseudomotivação ou incorra naqueles erros típicos que a gente vai mencionar em breve no 489, parágrafo 1º. E aí, hoje eu estive com um juiz de Minas Gerais e, obviamente, a pergunta a outros juízes, etc., tenho indagado muito como é que eles vão lidar com isso, em especial com a necessidade objetiva imposta pelo artigo 489 de se exaurir todos os fundamentos da sentença. Na verdade, todos os fundamentos das petições, né, do réu e do autor para prolação da sentença ou para a concessão de despacho. E aí é interessante notar que existe uma dificuldade muito grande, né, de você conseguir trabalhar hoje com a modificação que o Código em tese traz. Que o Código, o Direito Processual Civil, vem trabalhando há muito tempo com a ideia de fundamentação, motivação suficiente. E o que é implementado de maneira inequívoca pelo novo CPC é motivação exauriente. Mas nós vemos diversas questões de massa, muitas questões de massa, né? Muitas petições iniciais, muitas contestações, que são um apanhado de tudo que se pode argumentar no mundo. Petições desnecessariamente longas, e não longas porque ficam se repetindo e repetindo uma série de jurisprudência à toa, mas porque está invocando todas as possibilidades e todos os motivos, ainda que visivelmente incabíveis. E eu estava perguntando, eu sempre tenho perguntado a todos os juízes, como uma forma até de incentivá-los a ter pulso e aplicar a litigância de má-fé. Porque a minha dúvida é, o que é que os juízes vão fazer? Né? Fred Didier, em palestra recente, disse, não, nesse caso os juízes inclusive vão ter que começar a limitar o número de páginas nas petições, né? Exigir páginas máximas, etc. Inclusive falou da possibilidade de a OAB fazer um acordo, né, como um negócio processual coletivo com o Tribunal de Justiça, justamente impondo essa limitação, como já acontece na França e em outros países europeus. Bom, o que acontece é que, para além disso, eu acho que seria mais viável, individualmente, que os juízes começassem a trabalhar com imposição com a aplicação da litigância de má-fé nesses casos, né? Quando você vê claramente que diversos argumentos absolutamente, manifestamente incabíveis são arguídos, dificultando a vida do próprio juiz. Mas o que é engraçado é que muitos deles ainda titubeiam um pouco em fazer isso, e dizem, vamos ver o que o futuro nos diz. Mas bem, o que é que esse vídeo traz, e eu quero justamente trazer para vocês aqui, mostrar que atualmente não haverá nenhuma eficácia, o artigo não provocará, não terá nenhuma eficácia o artigo 489, parágrafo 1º, se não houver uma mudança espontânea decorrente, possivelmente, do aspecto simbólico, né, da inserção do artigo 489. Por quê? Porque na prática, a não ser que o CNJ comece a adotar, ou os tribunais também comecem a adotar critérios de punição aos juízes que têm muitas decisões anuladas, na prática, o efeito para a advocacia, concretamente, de lidar com uma decisão nula, ou no caso, para ser mais exato, anulável, né, dentro do que nós trabalhamos no direito civil, é zero. Por quê? Veja bem, o artigo 489, parágrafo 1º, diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limitar a indicação, paráfrase de reprodução de ato normativo sem explicar sua relação com a causa da questão decidida. 2. Se pregar conceito jurídico determinado sem explicar o motivo concreto. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Se limitar a invocar precedente enunciado de súmula
sem identificar seus fundamentos determinantes, nem mostrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência é o precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Pois bem, o que é que acontece na prática? Bom, diante disso, se você se deparar com uma sentença ou com uma decisão interlocutória que possua um desses vícios, qual é a medida que você vai adotar? Como é que se anula uma decisão dessa? Primeiro, com embargo de declaração. Para arguir a sua nulidade com base na falta de fundamentação, é necessário, inicialmente, interpor embargo de declaração para arguir essa omissão. Inclusive, isso é o que diz o artigo 1022, no seu parágrafo, que fala: leia. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E o parágrafo único diz: considera a omissão decisão que, inciso 2, incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo único, parágrafo 1º. Bom, aí, professor, então, vejamos bem. Eu vou ter uma decisão interlocutória ou uma sentença que é anulável em função da ausência de fundamentação, de motivação, conforme o 489, parágrafo 1º. Certo? O que é que eu faço? Qual é o direito que eu tenho? Ou como buscar essa anulação? Embargo de declaração. Mantendo-se essa omissão, né, não sendo satisfeita, vai haver então a necessidade de quê para anular? Interposição de um recurso. E eu lhes pergunto, a interposição de um recurso vai devolver a apreciação da matéria novamente ao tribunal, como um recurso já faria. Então não importa qual a causa do meu recurso. Se é porque não ficou muito claro, houve omissão do juiz, etc. E eu resolvo então recorrer por uma razão simples. Esse recurso já teria objeto. Você não vai fazer um recurso só pedindo anulação com base nessa ausência. Você vai pedir a anulação e, a depender da situação, o que é o mais comum, a substituição dessa decisão. Se for interlocutória e for uma das hipóteses do artigo 1015, né, porque agora o regime do agravo de instrumento vai mudar, não é? Então, se for tutela de urgência, tutela de evidência, decisão interlocutória de mérito, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão que exclui consorte, sobre gratuidade da justiça, enfim, aquelas hipóteses do 1015, nós teremos então um agravo de instrumento. Ora, esse agravo de instrumento, não importa se a motivação dele é porque você discorda da decisão, ou porque ela, pelo mérito dela, ou porque ela é omissa na sua motivação. De qualquer sorte, você vai ter que motivar e justificar por que você acredita que a decisão que você pleiteia, seria correta e, portanto, deveria se mudar para essa decisão que você almeja. Qual é a mudança concreta? Ah, mas foi uma sentença. Eu vou ter que apelar. E, inclusive, nesse caso, se professor, mas é diferente, porque no caso da apelação você estará pleiteando a nulidade da sentença. Sim, mas é uma nulidade que não vai devolver a matéria para o primeiro grau. Causa madura. Vai ser decidida já, né, no segundo grau, sem sombra de dúvida. Pelo menos uma das vezes. Ah, professor, é um caso de decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses do 1015, que eu já citei aqui a maioria, né? O que é que haverá então?
aguarda-se, porque não existe mais agravo retido. Essa decisão não preclui e será discutida em objeto de em sede de apelação, se as partes assim desejarem. E a mesma coisa, se isso ocorrer em sede de tribunal. Bom, aí caberá, nesse caso, a única vantagem que se vê na falta de fundamentação em relação ao tribunal. Por quê? Porque se o tribunal fizer isso, caberá de maneira mais fácil, se encontrará a hipótese de cabimento do recurso especial por violação literal de lei. Que lei? Novo CPC, artigo 489, parágrafo 1º. Tá? E tende-se a construir a ideia de que, inclusive se a decisão for proveniente do STJ, em um recurso especial, ou enfim, qualquer outra ação, é possível que, se isso tenha ocorrido por uma turma do STJ, o que eu quero crer bastante difícil, pode ensejar eventualmente um recurso extraordinário sob a alegação de violação ao artigo 93 da Constituição Federal. Mas volto ao ponto central. Se na prática você vai precisar de um recurso, embaixo da declaração, não Senado, recurso. E esse recurso, na verdade, ele vai ter toda a estrutura, toda a forma, basicamente toda a fundamentação e as alegações que você já traria se fosse um recurso por mera insatisfação, admitindo que se enquadra na hipótese de cabimento do recurso específico. Não importa se é recurso ordinário, constitucional, não importa se é agravo de instrumento, agravo regimental, né? Não importa qual é o recurso. Fato é que você vai precisar manejar um recurso. E aí, para o juiz, é muito conveniente, se ele não concordar com esse código, ele não concordar com a necessidade de motivação, ele continuar a se motivar. Se o CNJ não vier intervir, se ele não for conscientizado da necessidade de se motivar adequadamente as suas decisões, pela força simbólica da inserção disso no CPC, e nem o CNJ nem o tribunal adotarem nenhum tipo de medida pelos juízes que reiteradamente tiverem suas sentenças ou suas decisões revisadas no tribunal por força da não motivação, eu lhes pergunto qual vai ser a consequência prática, e o juiz poderá então, se não quiser, não seguir o novo CPC, dar uma sentença imotivada pelo novo CPC, e a única consequência que ele sofrerá será a consequência de desagradar a parte e ser alvo de um recurso. O que já ocorre. Então minha dúvida é, para além dos simbolismos, se o CNJ e os TJs, TRFs e afins não adotarem medidas concretas, o que eu acho pouco provável que adotem, como é que se pode esperar uma efetivação ou uma medida de eficácia prática em relação à motivação das sentenças e das decisões judiciais? Essa é a indagação que eu deixo para vocês depois que a minha ficha caiu e eu me desiludi um pouco em relação a esse artigo. Continuo achando o código brilhante, um enorme avanço, mas, infelizmente, ainda com esse problema, a meu ver, bastante delicado. Ou seja, uma norma que criou uma fantasia muito grande, mas que, pensando um pouco melhor, não tem uma eficácia concreta, não tem nenhum instrumento que possa torná-la eficaz, se não for incorporada pelo simbolismo e por algum tipo de campanha de conscientização dos magistrados. Aguardemos, como sempre, a jurisprudência e, no caso, a doutrina. Tá? Até a próxima.